Olá, paz e bem, seja bem-vinda, bem-vindo ao 24º encontro do nosso blog O Espírito de São Francisco de Assis nas Fontes Franciscanas. No 23º encontro, já começamos a falar do tema que hoje retomaremos, o tema O Estudo de São Francisco de Assis. Nesta segunda parte do nosso tema, vamos tratar da ética do estudo e o espírito de oração. O texto das fontes do qual vamos partir é a carta de São Francisco a Santo Antônio. Vou lê-la. Frei Francisco a Frei Antônio, meu bispo, saudação. Apraz-me que leias a sagrada teologia aos irmãos, contanto que, neste estudo, não extingas o espírito da oração e da devoção, como está contido na regra. Bem, nós vamos refletir sobre este texto da carta de São Francisco a Santo Antônio, estranhando o seguinte. Em primeiro lugar, o modo como São Francisco se dirige a Santo Antônio, chamando-o de meu bispo. Em segundo lugar, vamos tentar entender o que significa ler a Sagrada Teologia. E em terceiro lugar, vamos tentar entender a condição que São Francisco coloca para que Santo Antônio lesse a Sagrada Teologia aos irmãos, a saber, que não extingas o espírito da oração e da devoção, como está contido na regra. Antes de propriamente expor estes pontos, vamos retomar o que falamos no encontro passado. No encontro passado, nós vimos que São Francisco era um homem estudioso. Ser estudioso, nós vimos, consiste em ser apaixonadamente empenhado em uma causa, engajado numa possibilidade de ser, e ali deixar-se formar segundo as exigências dessa possibilidade de ser. Este deixar-se formar se dá, porém, pela aprendizagem. Mas o que é aprender? Aprender é apreender, isto é, agarrar aquilo que se mostra como interpelação que nos vem daquilo que há de ser aprendido. O essencial do aprender consiste, porém, em aprender a aprender. Poderíamos dizer, a diferença entre um estudante e um estudioso é que o estudante aprende alguma coisa, aprende um conteúdo, aprende uma forma, aprende um processo. Já o estudioso aprende a aprender. Quem assim se engaja na aprendizagem, quando menos se vê, se torna mestre. Dizia João Guimarães Rosa, mestre não é quem sabe, mas quem de repente aprende. O mestre não é mais seguro e nem mais poderoso do que o aprendiz, o discípulo. É que o mestre precisa sempre de novo aprender não só a aprender, como faz o discípulo. Ele precisa também aprender a ensinar. Ensinar é conceder acenos, indicações, dicas ao aprendiz, para que ele se aproprie por si mesmo, a partir de si mesmo, das suas próprias possibilidades de aprender. Na verdade, como diz o Evangelho, um só é o nosso Mestre. Todos os homens são discípulos. O único Mestre de todos os homens é a própria verdade que ilumina a todos. A verdade que lhes fala no íntimo do seu coração. Esse único Mestre
Ele não aponta para a verdade como os mestres, mas é ele mesmo a verdade. Ele não aponta um caminho, mas é ele mesmo o caminho. Ele não aponta uma forma de viver, mas é ele mesmo a vida. Este único mestre, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, a palavra de Deus incriada, o Logos, o Verbo que ilumina todo homem que vem a este mundo, conforme lemos no prólogo do Evangelho de João. São Francisco foi um grande estudioso no discipulado deste único mestre, deste singular mestre, extraordinário, incomparável, de modo que até nem convém chamar de mestres os homens com os quais aprendemos alguma coisa em nossa história. Forjado na experiência fática da vida no discipulado, isto é, no seguimento do Cristo crucificado, esta sabedoria misteriosa de Deus, como dizia São Paulo na primeira carta aos Coríntios, São Francisco se tornou um homem muito experiente e um competente artesão nas obras da vida do Espírito. Se tornou um homem iluminado, clarividente a respeito das coisas do universo, da alma de Deus. Se tornou um homem atinado, prudente, isto é, sábio nas suas decisões. Se tornou um homem que descobriu também uma nova ontologia, isto é, uma nova compreensão e ciência do ser. Uma compreensão cujo sentido ele auriu do amor, do ser uns com os outros, no amor. Ele se tornou um grande pensador, alguém que vivia constantemente na espera do inesperado, atento à iluminação repentina, alguém que de repente aprende. Esta iluminação que, como um raio, faz reluzir e retinir numa claridade misteriosa todas as coisas. São Francisco, com sua espiritualidade e mística da cruz, foi um dos grandes expertos daquilo que os medievais, desde Santo Agostinho até Nicolau de Cusa, chamaram de douta ignorância. São Francisco, um mestre na douta ignorância. São Francisco, para usar um outro título usado por Nicolau de Cusa, um idiota da sabedoria. São Francisco se fazia nada para, neste nada, deixar ser o ser e o não ser de tudo o que é e o que não é. Era o homem da pobreza do espírito. Só a pobreza do espírito concede ao homem a liberdade da verdade e a verdade da liberdade. Começamos esta reflexão lendo a carta de São Francisco a Santo Antônio. Ele chama o seu confrade de meu bispo. Com esta saudação, o pobrezinho mostra toda a sua deferência, a sua estima, o seu respeito ao confrade. No seu testamento, São Francisco mesmo reforça este respeito aos ministros da palavra de Deus e aos teólogos que ministram espírito e vida. Santo Antônio era um homem de escola, um escolástico, como nós falamos quando se trata da Idade Média. Um escolar, como se diz hoje, muitas vezes. Mas qual o sentido de escola? O que queria dizer escolástico? A palavra escola vem da palavra grega eskolé,
que significa tempo livre para a criação do espírito. Os latinos traduziram a palavra escolé por otium. O contrário da escolé, a ocupação com a reprodução das coisas, os gregos chamavam de aescolia. Os latinos traduziram por negotium. Temos assim escolé e aescolia, otium e negotium, ócio e negócio. Mas o que tem a ver a escola com o ócio no sentido da livre criação do espírito? Devemos nos lembrar que na Antiguidade e na Idade Média, as escolas eram comunidades não só de cultura, isto é, de cultivo do espírito, do ânimo humano, mas eram também, e sobretudo, comunidades de culto da verdade, dos deuses ou das deusas, das artes, dos saberes. Uma das primeiras escolas do Ocidente, a de Pitágoras, era uma confraria, quase um mosteiro, dedicado ao culto das musas. As musas eram as divindades das artes. Daí veio a palavra grega museion. Daí vem a nossa palavra portuguesa museu. Na Idade Média, quando em Constantinopla, no Oriente, se fundou uma universidade, ela se chamou, em grego, Catholicon Museion, isto é, Museu Universal. Esta expressão é feliz, porque traduz a ideia de universidade, ou seja, o lugar da universidade dos saberes, dos estudos, o lugar em que todos os saberes inventivos humanos encontram a sua articulação numa unidade, a partir da filosofia, da busca da verdade. Por isso, a essência do estudo acadêmico é filosofia, ou seja, amor à sabedoria, busca da verdade. A escola é, pois, o lugar desse ócio benévolo, benigno, virtuoso. Não se trata daquele ócio vicioso, prejudicial à alma, como diz São Francisco na regra. Trata-se antes de um ócio virtuoso. Frei Egídio mesmo conhecia este ócio. Tratava-se do ócio como liberdade para dedicar-se ao trabalho livre e criativo do espírito. O ócio da escola é o trabalho artesanal do espírito, mais precisamente do intelecto. Em todas as artes da escola, o que está em jogo é o homem se tornar capaz de entreler os sentidos do real, das realizações da realidade. Ser capaz de ler e de entreler, porém, consiste em concentrar-se no interesse e no empenho de ver, isto é, de ter a evidência essencial, a intuição clara das coisas. O sentido do estudo escolar ou escolástico, do estudo acadêmico ou filosófico, é justamente crescer na visão da realidade. É ser capaz de ver as coisas desde um ponto de vista mais alto. Quem vê as coisas do alto, desde o alto, as vê de modo mais amplo e também mais profundo. Em grego, o verbo que diz este ver, esta mirada
desde o alto, chama-se episkeptomai. Daí vem a palavra grega episkopos. Episkopos quer dizer aquele que tem visão ampla, alta e profunda, e por isso mesmo uma visão originária da realidade. Desta palavra grega episkopos, vem a palavra latina episcopus e a palavra portuguesa bispo. É assim que São Francisco se dirige a Santo Antônio, chamando-o de meu bispo. Episcopos, em grego, queria dizer aquele que era capaz de indagar, de examinar, observar as coisas, e por isso aquele que podia prestar o serviço de ser sentinela, guardião, custódio, protetor de uma comunidade humana. Ser o supervisor, aquele que vê desde o alto as coisas humanas. Por isso a Igreja adotou esse título de episcopos, bispo, para os seus líderes. E São Francisco aplica esse mesmo título ao professor Antônio, Frei Antônio. O estudo escolar ou escolástico, acadêmico, tem como sentido, assim considerado, ser este empenho livre e criativo do homem, realizado com toda a gratuidade, na busca da verdade, para além da lógica e da dinâmica do negócio. Em que consiste a lógica e a dinâmica do negócio? Consiste no dou para que me des. Podemos estudar a partir do horizonte da lógica e da dinâmica do negócio, do interesse de sermos compensados e recompensados, e podemos nos dedicar ao estudo, tendo em mira, em primeiro lugar, tendo como horizonte a gratuidade da busca e do encontro da verdade. O estudo escolar é assim investido e revestido de um compromisso ético, quer dizer, de uma responsabilização pela verdade e pela veracidade. Aquele que se dedica a este empenho de busca da verdade precisa lembrar a si mesmo e aos outros continuamente que todo o bem humano depende de o homem se emancipar, isto é, de se tomar pelas mãos, num grande empenho de autonomia, e de assim se libertar para a liberdade da verdade. O estudioso, neste sentido, é um homem que tem uma responsabilidade de ser episcopos, isto é, de ser sentinela, de ser alguém atento para os sinais dos tempos, da história, alguém que permanece desperto, à espera do inesperado, alguém que ajuda os outros a atravessarem a noite da história, para assim dispor-se ao novo dia. Santo Antônio era um escolástico da teologia. No uso linguístico de São Francisco, como também, por exemplo, no uso linguístico de Alexandre de Sales, fundador da Escola Franciscana de Paris, ou de São Boaventura, seu aluno, Sagrada Teologia queria dizer o mesmo que nós chamamos hoje de Sagrada Escritura. Teologia não queria dizer, na boca dos medievais franciscanos do século XIII, não a ciência dos homens sobre a palavra de Deus, ou sobre Deus. Mas teologia queria dizer antes a própria palavra de Deus, a própria ciência de si mesmo, que Deus comunica, revela aos homens, através da inspiração dos profetas, dos evangelistas, dos apóstolos. Ler a Sagrada Teologia é assim concentrar-se na palavra de Deus.
Ler é recolher-se, concentrar-se. Em quê? No escrito. Melhor, no dito da Escritura. Ler é o empenho concentrado, recolhido, de indagar, examinar, observar o que é dito naquilo que está escrito. Mas o que quer dizer o dito da Escritura? Ora, o dito é o que se mostra, o que se faz evidente, o que se ilumina a si mesmo e assim torna clarividente as coisas que estão em questão. Ler significa deixar-se iluminar pela luz da verdade que vem clarear o nosso viver. O dito, por sua vez, em assim clareando, nos chama em causa. Ler é se deixar chamar em causa, interpelar por aquilo que se clareia e nos clareia. Por isso, uma leitura essencial é uma leitura que se torna resposta e correspondência a uma interpelação do que se clareia e nos clareia através do dito que se mete, que se esconde no escrito. O que nos clareia, porém, em última instância, é o mistério. Só o obscuro nos cintila, dizia o poeta Manuel de Barros. Ler é, neste sentido, suportar e encarar o mistério, que ele mesmo nos encara, nos fita. Ler é suportar a iluminação da verdade do mistério e do mistério da verdade, irrompendo em nosso viver. Irrupção que se dá como um aparecer e um brilhar. O brilho da verdade, seu esplendor, nós chamamos de beleza. Por isso, ler é acolher a beleza do ser, da verdade, em nosso viver. Ler a Sagrada Teologia é, pois, deixar que a Palavra de Deus ilumine todo o real, todas as realizações, toda a realidade. A Sagrada Teologia, ou Palavra de Deus, é fonte de uma mátesis universalis, ou seja, de uma ciência universal, de um aprendizado universal. Lê-la significa colhê-la em seu comprimento e largura, em sua altura e profundidade, como nos ensinou São Boaventura no prólogo do seu Breviloquium, um breve discurso, um compêndio de teologia de São Boaventura. Quem alcança uma compreensão da largura dos benefícios de Deus, do comprimento de suas promessas, da sublimidade de sua majestade e da profundidade dos seus juízos, como diz São Francisco na sua exposição ao Pai Nosso, este tem o nome de Deus santificado em si mesmo. Ler a Sagrada Teologia é então conhecer, por um saber feito de experiência, todo o real, todas as realizações e toda a realidade à luz desta iluminação superior, esta iluminação da graça, como ensinava também São Boaventura. É então ouvir a interpelação desta palavra e a ela responder, corresponder, seguindo-a. Esta palavra, porém, que é luz e vida originária, se encarnou. É a palavra incriada que se tornou palavra encarnada e palavra inspirada. E esta palavra é Jesus Cristo, o Deus crucificado. Ler a Sagrada Escritura é, pois, tornar-se discípulo no seguimento do Cristo crucificado. É imitar o seu exemplo, é conformar-se a Ele, é transformar-se igual a Ele, idêntico com Ele, um com Ele. São Francisco, na carta a Santo Antônio, diz que lhe aprazia que o confrade lesse a Sagrada Teologia para os seus irmãos.
mas coloca uma condição essencial, contanto que, neste estudo, não extingas o espírito da oração e da devoção que está contido na regra. São Francisco retoma uma admoestação de São Paulo aos Tessalonicenses. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, lemos: não extingais o Espírito. Certamente, o Espírito a que se refere aqui é o Espírito Santo de Deus. Ele é o dom de Deus, de que falou Jesus à samaritana, ensinando-a em que consistia os verdadeiros adoradores de Deus, isto é, os que o adoram em espírito e em verdade, ou seja, os que o adoram com todo o vigor do seu ser, com toda a sua vitalidade, os que o adoram para valer. Este dom de Deus é a água viva que jorra do fundo do coração daquele que renasce a partir da palavra de Cristo. É uma fonte borbulhante. Há que se cuidar, acima de tudo, para que não seja extinguida em nós esta fonte. É também um fogo crepitante, cujas centelhas incendeiam os corações humanos com a caridade ardente, a caridade seráfica. Em outra passagem, Paulo exorta aos Efésios: guardai-vos de entristecer o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes marcados para o dia da redenção. Lemos na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. São Francisco coloca como condição imprescindível de tudo que constitui estudo e trabalho na forma de vida evangélica esta: que não se extinga o Espírito, que é o sopro, a água viva, o fogo de Deus no homem interior. O estudo pode ser assumido como uma tarefa espiritual e pode ser assumido como um interesse mundano carnal. Pode estar sob a égide do cuidado do homem interior e de sua experiência do Espírito, e pode estar sob a égide dos cuidados e solicitudes do homem exterior e de suas cobiças, a cobiça pelo ter, a cobiça pelo poder, etc. O estudo pode ser dirigido à sabedoria do alto e por ela, que concede a caridade que edifica, e pode ser dirigido à ciência que incha, que infla, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, e também na mesma carta, capítulo 13, versículo 4. Este contraste paulino entre ciência que infla ou incha e caridade que edifica é retomado várias vezes nas fontes franciscanas, sobretudo ali onde São Francisco censura um desejo não bem conduzido da ciência dos homens. No Espelho da Perfeição, uma das obras medievais sobre São Francisco, capítulo 69, é-nos exposta uma fala de São Francisco a respeito do perigo desta ciência que incha, que infla, esta ciência inflacionária. Ou seja, uma ciência à qual não corresponde um crescimento real, consistente, resistente do espírito humano, mas um crescimento ilusório, inflacionário do ego humano. São Francisco diz: os irmãos que se deixam arrastar por um desejo exagerado de saber, nos dias das tribulações serão encontrados de mãos vazias. Eis porque preferiria que vos exercitasseis mais na prática da virtude, a fim de que, quando chegar este dia, o Senhor esteja convosco na vossa agonia, porque nos dias de tribulações de nada vos servirão os livros
que serão atirados pelas janelas e encerrados nos mais escuros esconderijos. Será que esta fala de São Francisco vai contra o que ele dizia a Santo Antônio em sua carta? Isto é, que lhe aprazia que o seu confrade, homem de escola, lesse a Sagrada Teologia aos irmãos? O próprio espelho da perfeição nos esclarece. No mesmo capítulo 69 lemos: não falava assim porque o estudo das Sagradas Escrituras lhe desagradasse, mas para os desviar de um zelo excessivo e inútil pelos estudos. Preferia vê-los progredir na mais ardente caridade, a vê-los crescer nesta ciência fátua e enganadora. Em resumo, a nosso ver, o que São Francisco condena não é em si o estudo acadêmico, escolar, muito menos a inteligência e a ciência. O que São Francisco condena é tudo isto cultivado sem espírito. Será que São Francisco não estava tendo um pressentimento do que viria depois, dos outros tempos, onde o homem cultiva o estudo escolar, acadêmico, onde o homem cultiva a inteligência e a ciência, mas sem espírito, sem experiência originária do espírito? Os nossos tempos não se fazem assim dias de tribulações, em que nossa ciência fátua, inflacionária, enganosa e enganadora, pode nos deixar de mãos vazias? Quando se trata de enfrentar a vida em sua faticidade? O exemplo de como cultivar a ciência, que é animada pelo espírito da caridade que edifica, foi dado pelo próprio São Francisco. Para São Boaventura, o próprio São Francisco era um exemplo de teólogo, isto é, de homem que alcançou a mais alta inteligência da Sagrada Teologia, isto é, das Sagradas Escrituras. Lemos na Legenda Maior de São Boaventura, capítulo 11, número 1. O esforço indefeso da oração, aliado à prática contínua das virtudes, levou o homem de Deus a tanta serenidade da mente que, embora não tivesse pelo ensino perícia alguma nas sagradas letras, todavia, irradiado pelos fulgores da luz eterna, perscrutava com admirável acuidade de inteligência as profundezas das Escrituras, pois seu engenho puro penetrava os segredos dos mistérios, e onde não havia a ciência dos mestres, entrava o afeto de quem ama. Lia às vezes os livros sacros, e o que uma vez se introduzia no espírito, gravava tenazmente na memória, pois era em vão que, com o ouvido atento da mente, percebia o que ruminava com o afeto de uma devoção contínua. São Boaventura faz eco a este modo de estudar de São Francisco. No seu itinerário da mente para Deus, coloca esta advertência ao leitor que começa a ler a sua obra. Diz São Boaventura: eu convido, pois, o leitor primeiramente ao gemido da oração, feita em nome de Jesus crucificado, cujo sangue nos purifica das manchas dos nossos pecados. Que não venha a crer que baste a leitura sem unção, a meditação sem a devoção, a indagação sem a admiração, a atenção profunda sem a alegria do coração, a atividade sem a piedade, a ciência sem a caridade, a inteligência sem a humildade,
o estudo sem a graça divina, o espelho sem a luz sobrenatural da divina sabedoria. E ao fim do mesmo itinerário, isto é, da especulatio pauperis em deserto, especulação do pobre no deserto, São Boaventura, falando da experiência mística, que os medievais chamavam de douta ignorância, diz: se agora procura saber como isso acontece, pergunta-o à graça e não à ciência, ao desejo e não à inteligência, ao gemido da oração e não ao estudo dos livros, ao esposo e não ao mestre, a Deus e não ao homem, e não à clareza. Pergunta-o não à luz, mas ao fogo que tudo inflama e transfere a Deus com uma unção que arrebata e um afeto que devora. O estudo escolar pode e deve preparar a mente do homem para a oração e a devoção. E vice-versa, a oração e a devoção pode preparar o homem para o estudo. Oração quer dizer elevação da mente para Deus, disposição do coração humano para fazer a vontade de Deus, isto é, para querer o que e como Deus quer. Amar o amor em toda e qualquer circunstância e situação. Devoção quer dizer trazer sempre no coração a memória de Deus, cultivar a veneração e a adoração ao seu mistério sem cessar, para valer. O pivô da oração e da devoção está na atenção a Deus. Há um belo ensaio de Simone Weil que foi incorporado no livro intitulado Attente de Dieu, Espera de Deus. O ensaio se chama Reflexões sobre o bom uso dos estudos escolares em vista do amor a Deus. Vou ler brevemente algumas passagens deste texto de Simone Weil. Ela escreve: a chave de uma concepção cristã dos estudos é a de que a oração é feita de atenção. É o orientar para Deus toda a atenção de que a alma é capaz. Da qualidade da atenção depende em muito a qualidade da oração. O calor do coração não pode supri-la. Só a parte mais elevada da atenção entra em contato com Deus, quando a oração é suficientemente intensa e pura para que um tal contato se estabeleça. Mas toda a atenção está virada para Deus. Os exercícios escolares desenvolvem, bem entendido, uma parte menos elevada da atenção. Elas são, não obstante, plenamente eficazes para fazer aumentar a capacidade de atenção que estará disponível no momento da oração, desde que os executemos para esse fim e para esse fim apenas. Se bem que hoje tal pareça ignorar-se, a formação da faculdade da atenção é o verdadeiro fim e quase o único interesse dos estudos. A maioria dos exercícios escolares tem também um certo interesse intrínseco, mas esse interesse é secundário. Todos os exercícios que fazem um verdadeiro apelo à capacidade de atenção são interessantes a título idêntico e de modo quase igual. A inteligência não pode ser conduzida senão pelo desejo. Para que haja desejo, é necessário que haja prazer e alegria. A inteligência não cresce, não dá frutos, senão na alegria. A alegria de aprender é tão indispensável aos estudos como a respiração aos corredores. Onde ela está ausente, não há estudantes, mas pobres caricaturas de aprendizes, que no final de sua aprendizagem nem ofício terão. Até aqui a citação do texto de Simone Weil. Terminando. Assim entendido, o estudo não somente não é um obstáculo ao espírito de oração e devoção, antes, pelo contrário, o favorece. Por fim, São Francisco, ao dar o seu beneplácito a Santo Antônio, remete à regra:
O que encontramos na regra é a mesma advertência para não extinguir o espírito da oração e da devoção em se tratando do trabalho. No capítulo 5º da regra bulada, nós lemos: os irmãos aos quais o Senhor deu a graça de trabalhar, trabalhem fiel e devotamente. Assim, excluído o ócio inimigo da alma, não extingam o espírito da santa oração e devoção, ao qual devem servir todas as coisas temporais. Assim, ao estudo escolar acadêmico se aplica o mesmo princípio que rege o trabalho manual, o de não extinguir o espírito da oração e da devoção. O estudo pode ser entendido assim, como também inferiu São Boaventura, como um trabalho. O estudo acadêmico é o trabalho artesanal do intelecto e se torna escolar na medida em que deixa de ser negócio para ser aquele ócio bom da contemplação da verdade. Este deve ser realizado com a mesma disposição com que é feito o trabalho manual. O importante é que o homem, em tudo quanto ele faz de temporal, seja feito na atenção ao Espírito do Senhor e ao seu santo modo de operar, como diz São Francisco. Assim, a ética do estudo se encontra e se conjuga com a mística, com o espírito da oração e da devoção. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima oportunidade.